A paz do Senhor para todos. Eu quero aqui relatar um fato que eu presenciei na semana passada, quando eu estava ali na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, ali na cidade de Joinville, Santa Catarina. Eu estava ali assentado na varanda e tomando aquele delicioso chimarrão, quando eu passo a observar os beija-flores. Havia ali na casa do meu cunhado um bebedouro para os beija-flores. E eu passei a visualizar aquilo que estava diante de mim. E eu aprendi uma lição. E essa lição eu não quero ficar para mim. Eu quero compartilhar com você. Eu tomando meu chimarrão e observando os pássaros. Quando eu observo que naquele bebedouro tinham 3 flores, a fonte era uma só, em todas as flores o conteúdo era o mesmo, mas eu observei algo que me chamou a atenção. Um beija-flor estava em determinada flor, os demais beija-flores vinham, e ao invés deles procurarem aquelas flores que estavam com a posição vaga, que ainda não tinha um pássaro, eles vinham ali naquela flor, cuja flor já havia um beija-flor ali se alimentando. E aquilo me chamou a atenção e eu até meneei a minha cabeça com um sentido negativo. E comecei a pensar e analisar comigo. E me fiz uma pergunta. Por que que os beija-flores, ao invés de irem nas outras flores, ficam brigando por aquela posição, cuja posição já tem alguém que está ocupando? De repente, eu olho para a minha vida, e eu passo a analisar a minha vida, e eu penso, é muito fácil eu estar aqui assentado, tomando um chimarrão, questionando acerca da ganância dos pássaros, mas muitas vezes me esquecendo da minha ganância. Como assim? Os pássaros estavam ali, era uma fonte só, o conteúdo era o mesmo, e eles estavam brigando por uma única posição. E muitas vezes não acontece isso conosco, infelizmente até dentro, no seio de uma família, ou até mesmo dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Pessoas que brigam por uma posição que já está sendo ocupada por outro. Sendo que tem outras flores, tem outras posições que estão com falta de material humano, que estão com falta de pessoas que se levantem, que se disponibilizem e digam para o Senhor e digam para o seu líder: eis-me aqui, pode me usar na sua obra, Senhor. Mas muitas vezes, ao invés de nós nos colocar na nossa posição, nos colocar na presença de Deus, pedindo que Deus cumpra em nós a sua vontade, nós ficamos e passamos a desejar a posição de outro. Nós vemos que aquela posição já está ocupada e começa uma briga no nosso interior e muitas vezes até colocamos um plano em prática para ver se tal pessoa sai daquela posição porque eu quero estar ali. Meus amados irmãos, que não aconteça isso conosco. Porque infelizmente dentro da casa de Deus, dentro da obra do Senhor, há muitas posições que estão sem ninguém para trabalhar. Há muitas posições dentro da casa de Deus que está precisando de mim, que está precisando de você. E muitas vezes nós ficamos como os beija-flores brigando para ocupar uma posição que já está sendo ocupada por um dos nossos irmãos. Mas Deus não se agrada disso. Eu tenho visto, pela graça e misericórdia de Deus, tenho passado por muitas igrejas pregando e ministrando a palavra do Senhor. E infelizmente eu tenho visto muitos
cargos, muitas posições na igreja que estão com falta de material humano, que estão com falta de pessoas que se levantem para fazer aquele trabalho, para exercer aquela função, para cuidar daquele ministério, para cuidar daquele departamento. Mas não querem, porque estão ocupados com brigas para ocupar a posição de outro que já está fazendo a obra do Senhor. São muitos os departamentos que estão com falta de pessoas para trabalhar, mas eu tenho observado dois. Um deles é o departamento infantil. Pelas igrejas onde eu tenho passado, eu tenho visto e sentido a falta de pessoas que se levantem para fazer este trabalho, para fazer esta missão, que é cuidar dos pequeninos da casa do Senhor. E muitas vezes ficamos incomodados com os pequeninos que estão ali e correm daqui para lá e saem de uma cadeira e vão na outra. Mas se eu fosse criança, se você fosse criança, nós também não iríamos ficar ali sentado quietinho no nosso lugar 2 horas, ouvindo alguém que está lá na frente ministrando, sem nós entender nada, porque uma criança não entende quando um adulto está pregando para adulto. Por que isso? Porque falta pessoas para se levantar para cuidar do departamento infantil. Mas muitas vezes está de olho na posição de outro, assim como os beija-flores. O segundo departamento é o departamento de evangelismo. Passar a mão no maço de folheto e sair entregando, convidar pessoas para vir para a igreja, atender o departamento missionário. São poucas as pessoas que têm se levantado para exercer este trabalho dentro da casa do Senhor. Para mobilizar certos irmãos, certos membros de comunidades, de igrejas, para uma festa, para um aniversário, para um casamento, para uma viagem. É muito fácil. Anuncia, vem um grande número. Mas quando se anuncia na igreja, domingo à tarde teremos um culto lá na praça. Todos estão convidados para irem ali participar para nós ganhar almas para Jesus. Dá de contar nos dedos. Sempre os mesmos que se levantam para estar ali cooperando. Por quê? Porque a maioria não quer sair do seu conforto, não quer sair do seu sofá, não quer sair da sua cama, não quer sair da sua zona de conforto para ir atender esse departamento. Mas muitas vezes também estão brigando para ocupar uma posição igual aos beija-flores, que já tem outro ocupando. E se esquecem que assim como aquele bebedouro, as 3 flores que ali estão, o conteúdo é o mesmo, a fonte é a mesma. Na obra de Deus não é diferente. A fonte é a mesma, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a sua palavra. E essa fonte é inesgotável. Para que ficarmos brigando por uma posição que já está sendo ocupada por outro? Sendo que há muitas posições, muitos departamentos que precisam de mim e que precisam de você. Para que nós se levante para atender esse departamento. O pastor não pode fazer tudo sozinho. O nosso líder não pode fazer tudo sozinho, ele conta conosco. É hora de nós chegar para o nosso líder e olhar nos olhos dele e dizer: irmão, conte comigo, pastor. Conte comigo, porque eu estou aqui para atender o departamento infantil, estou aqui para trabalhar no departamento missionário, vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus, porque de nada adianta muitas vezes termos templos lindos, enormes, com conforto grande, mas vazio, que não tem pessoas ali que aceitem a Cristo para aceitar a Cristo. E quem é que vai levar essas pessoas para a igreja para levar a Cristo? É eu e é você. Mas para isso nós precisamos deixar de brigar por uma posição que já está sendo ocupada por outro e se levantar para fazer a obra do Senhor. A fonte é a mesma. Ser pastor, ser um presbítero, ser dirigente do círculo de oração, ser professor da escola dominical, trabalhar com as crianças, trabalhar com os adolescentes, trabalhar com os jovens, trabalhar na tesouraria, trabalhar ali na portaria, trabalhar na secretaria. Tudo o que envolve a obra de Deus, a fonte é a mesma, que é Deus. E cada um que está numa posição dessa, está fazendo uma grande obra para o Senhor. Está fazendo uma grande obra para o Senhor.
Por isso, dobra o teu joelho, ore a Deus e peça: Senhor, o que tu queres de mim? Usa-me na tua obra, aonde tu queres. E você vai ver que o Senhor vai te chamar, que o Senhor vai te escolher, o Senhor vai te capacitar e o Senhor vai te enviar para fazer uma obra para Ele. Porque Ele precisa de ti, mas tem que ser no lugar certo. Aquela posição que está sendo ocupada pelo teu irmão é para ele fazer. Até a hora que o Senhor dizer: agora chega, você vai para outra, que outro vai ocupar esta posição. Mas nunca pense em brigar por uma posição que está sendo ocupada por outro, porque pode te custar um preço muito caro. Fique com esta palavra, se levante, hoje mesmo, e diga: Senhor, eu quero me levantar para fazer a tua obra. Eu não quero mais brigar por posição. Eu quero estar no centro da tua vontade, fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade. E eu sei, Senhor, que quando o arrebatamento da igreja se der, eu estarei partindo para estar contigo na glória para todo sempre. Porque o Senhor virá buscar aquele servo para quem o Senhor deu 1 talento e não enterrou. Para aquele que o Senhor deu 2 talentos e ele granjeou e conseguiu mais 2. E aquele para quem o Senhor deu 5 talentos e ele granjeou e conseguiu mais 5. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. E não quero nunca mais me ocupar brigando para assumir uma posição que não é minha. Eu quero estar no centro da tua vontade e eu sei que fazendo assim, o Senhor será comigo e estará me abençoando. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe o seu ministério. E cada vez que você olhar para um bebedor, ali, aonde estão os beija-flores brigando, você vai lembrar desta palavra. Porque o Senhor falou contigo nesta hora. O Senhor precisa de ti no lugar que Ele te chamou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra em nome de Jesus.